Hoje no Saúde e Fé, nós vamos falar sobre leucemia, minha gente. Doença que, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, a cada ano surgem 10.800 novos casos. A detecção precoce desse tipo de câncer é uma estratégia para encontrar um tumor em fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de cura e tratamento. Para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer todas as dúvidas, eu e você vamos receber ele que é médico hematologista, o doutor Evandro Secchi Rosa. Doutor Evandro, bom dia, bem-vindo! Prazer em conhecê-lo, doutor. Que alegria, bem-vindo, doutor. Primeira vez aqui no Saúde e Fé. Primeira vez aqui. Primeira de tantas, doutor, promete? Prometo. De tantas. Prometo. O assunto é sério, leucemia, doutor? Leucemia é um assunto sério, mas felizmente temos tido melhora nos resultados clínicos ao longo dos últimos anos, né? Graças a Deus. Década. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, vamos. Doutor, por favor. Obrigado. Gente querida, o doutor Evandro já está aqui, o assunto leucemia. Doutor, quando a gente fala de leucemia, estamos falando do que e onde? Bom, leucemia é um tumor que se origina das células, Okay. É um câncer, uma doença maligna, que se origina das células que produzem o sangue normal. E onde estão essas células? As células produtoras do sangue estão na medula óssea, e aqui eu já abro faço um primeiro alerta. As pessoas confundem muito medula óssea com a medula espinhal, aqui no meio das costas, né? A gente vê muito nessas campanhas de doação, né, doutor? Exato. Vamos fazer campanha de doação de medula. O quê? Tirar minha medula espinhal? Exato. Não tem nada a ver, doutor. Não. O nome é parecido, o nome é o mesmo, medula. Medula. Mas as fontes, as origens são diferentes. Medula espinhal é um órgão neurológico, Okay. Não tem nada a ver. Medula óssea é o tutano do osso. Todo mundo que já viu um osso cortado de bovino, de frango, tem aquela substância escura dentro do osso. Aquilo que a gente chama de tutano, aquilo é a medula óssea. É ali que é a fábrica do sangue. O sangue é produzido dali. Olha Sai dali. só. Começa ali e o osso tem vascularização, tem vasos sanguíneos, a célula sai dali e vai para a circulação. Okay. Vai para as veias e para as artérias. Então, Por favor. A medula óssea, ela é a fábrica do sangue. Se dentro desta fábrica do sangue surge uma célula maligna e ela se prolifera, originada dali, ela se prolifera, em geral, este tumor é a famosa leucemia, é o tumor da própria medula. Doutor, vamos lá, eu sei que o senhor é hematologista, se tem alguém nesse planeta que entende de sangue, está aqui hoje, viu, gente? Vamos aproveitar e fazer todas as perguntas, enfim. Ok, a medula óssea produz o sangue. A gente sabe que nós estamos lá na biologia, na nossa escolinha lá atrás, doutor, que poucos o sangue anos atrás, tem, né? poucos anos, tem as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Ainda tem isso, um hematologista, né? Oi? O senhor é quase um hematologista. Não, prestando atenção naquilo que... Ou seja, então tá certo, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Exato. Quando a gente fala de leucemia, tem alguma coisa a ver com leucócitos? Sim. Embora, vou tentar explicar sucintamente. Tá. Da medula saem exatamente as três células. As hemácias, que a gente na escola aprendia como glóbulos vermelhos. Os vermelhos. Né? Ou eritrócitos. Os leucócitos, que a gente aprendia como glóbulos brancos, que são as células responsáveis pela imunidade, pela defesa. E as plaquetas, que são as células que promovem a coagulação. Quando você se corta, tem uma hemorragia, a plaqueta vai lá e estanca a hemorragia. Entretanto, a célula que origina as três é a mesma, é a famosa célula tronco da medula óssea. É disso que é feito o transplante nos casos de leucemia. A leucemia é um tumor que se origina de uma célula tronco que, em geral, se não tivesse ela pego o mau caminho, ela iria se tornar um leucócito. Então, essa associação que o senhor faz está correta. Okay. Mas também existem, são raras, mas existem leucemias originárias da célula precursora de hemácia e de plaqueta também. Entendi. Então, existem, são incomuns, mas existem também. Agora, doutor Evandro, então assim, a gente sabe que o nosso sangue, os glóbulos vermelhos, o oxigênio, né, a gente já aprendeu isso aqui, os leucócitos, que o senhor falou, os brancos, que é os brancos, defesa. Que é defesa, e as plaquetas, coagulação. Isso. Ou seja, a leucemia é uma superprodução de um desses elementos a mais do que o outro, sai fora do equilíbrio de produção, doutor? Na verdade, a leucemia é uma explosão descontrolada de uma célula que é precursora dessas três. Tá. Então, não existem doenças onde há uma superprodução de hemácias
ou de plaquetas também. Elas são doenças que têm nomes específicos, policitemia vera, trombocitemia essencial. Mas a leucemia, genericamente falando, ela ocorre um passo antes da célula chegar a ser hemácia, leucócito ou plaqueta. Ela ocorre um passo antes, de forma tal que essa célula se prolifera, mas ela não tem funcionalidade. Ela só é uma célula tumoral. Então, via de regra, ela ocupa a medula e atrapalha a produção das outras, do leucócito normal, da hemácia e da plaqueta. Como é que a pessoa, doutor, sabe que tem um problema de leucemia? Ou seja, que sintomas assim físicos? Porque é tudo microscópico a coisa, né? Mas assim, a multiplicação disso tem as consequências. Como é que a pessoa sabe que tem, é alguma coisa, tem algum sintoma, a pessoa vai desmaiar, fica fraca, como é que é? Os sintomas da leucemia, a gente tem que tomar até um certo cuidado nesse mundo onde todo mundo se conecta o tempo todo. Tomar muito cuidado para não criar neuras, né? Porque os sintomas da leucemia, em geral, eles são sintomas muito genéricos. São os mesmos sintomas de doenças 100 vezes, 1000 vezes mais comuns. São os sintomas de um resfriado, de uma gripe, de uma virose. Qualquer médico, quando não sabe o que é, diz sempre que é virose, né? Então, a leucemia, ela começa com sintomas semelhantes ao de uma infecção qualquer, simples, comum. Que são fadiga, indisposição, às vezes dores articulares, dor óssea, tontura. Dependendo do que está mais afetado no sangue, você pode ter sintomas aí mais específicos. Como eu falei, ela é uma célula tumoral que ocupa a medula óssea e atrapalha a produção das outras 3 normais. Entendi. Então, se eu tenho no início uma dificuldade em produzir mais hemácias, a pessoa vai ter mais sintomas de anemia, indisposição, tonturas, desmaios. O rendimento físico não é mais o mesmo. Se essa leucemia atrapalha inicialmente mais a produção de leucócitos, a pessoa vai ter infecções. Infecções que ela não está habituada a ter. A pessoa saudável, atleta, parece com uma pneumonia. Porque lembrando que o leucócito são células de defesa. E a leucemia atrapalha todas elas. Entendi. Se ela começa atrapalhando mais a produção de plaquetas, a pessoa vai ter hemorragias. Vai começar a aparecer com mancha roxa, hematoma, a menstruação aumenta, o número de dias aumenta, ou perde sangue pelo nariz, enfim, hemorragias. Eu queria convidar o doutor Evandro e você que está em casa, o doutor trouxe algumas fotos assim para a gente ilustrar, até mesmo para a gente ver lá no sangue, uma forma mais ampliada, as células da leucemia, doutor. Vamos lá, doutor? Vamos mostrar aqui então para quem está em casa. Olha aqui, doutora, então a gente tem, explica para a gente aqui, né? Tem as 3 composições aí, doutor? Sim, aqui a gente tem uma reprodução esquemática bem simplificada do que é o sangue normal. Então poderíamos dizer que isso é um vaso sanguíneo cortado, né? Uma artéria, por exemplo, as paredes do vaso sanguíneo. Dentro você tem o sangue circulando. O sangue não é uma mistura homogênea. Ele, na verdade, tem um componente líquido, que é o plasma, é a parte amarelinha dele, e diluído no plasma estão as células. Então tem um componente celular também. E as células, as 3 que nós falamos agora há pouco. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa, aqui ilustrados 2, e esses pequenininhos aqui, meio borradinhos, que são as plaquetas, são células muito pequenas. Então, mais ou menos esquematicamente, esse é o sangue normal. A leucemia, o nome veio do latim, leucos, quer dizer branco, e hemos, sangue. Né? Então, o sangue fica branco. Na verdade, eu vou falar um pouquinho depois que nem toda leucemia, o sangue tem esse aspecto no microscópio. Mas, a maioria dos casos, você tem um excesso de leucócitos, de glóbulos brancos. Né? Então, vocês vejam que altera-se a proporcionalidade. Você tem menos glóbulos vermelhos, diminuem as plaquetas e proliferam os glóbulos brancos. São glóbulos cancerosos, são tumorais. Então, agora, doutor, assim, deixa eu fazer uma pergunta, eu vou colocar o senhor na parede aqui no estúdio. Se os glóbulos brancos são responsáveis pela nossa defesa, nosso sistema imunológico, enfim, aumentando a produção de glóbulos brancos, eu não tenho mais defesas do meu corpo, doutor? Não, não tem. Não tem. Que pena. Não tem porque são células brancas malignas, elas não são funcionais. Então, elas não têm a função primordial que é da defesa. Elas vão se multiplicar, doutor, cada vez mais? Indefinidamente, e aí você tem que ter uma intervenção, você tem que tratar rapidamente. E nessa multiplicação, ela pode ocupar o espaço das vermelhas e do plasma aqui, doutor? Das plaquetas? Verdade, o problema está lá na produção. Elas ocupam lá dentro do osso, na medular óssea. Elas ocupam o espaço da medula óssea normal. Não é na artéria, não é na veia, não é no sangue. Então, a produção gradativamente vai caindo da plaqueta, dos glóbulos brancos normais. Na fonte. Na fonte, perfeito. E das plaquetas e dos glóbulos vermelhos. Então, esse aspecto vai sendo adquirido gradualmente. Começa a ter um predomínio de glóbulos brancos, que não são funcionais, então eles não nos defendem.
E eles ocupam o sangue e a medula óssea em detrimento das células boas. Ok, isso é na fonte, mas isso aqui vai ser jogado na corrente sanguínea. É jogado na corrente sanguínea. Então, na corrente sanguínea vai ter uma produção, uma manifestação maior de glóbulos brancos. E, paralelamente, uma diminuição das células normais. Entendi. Das 3 células normais. Vamos colocar outra foto aqui? Aqui, doutor, isso aqui já o que é? Um tumor? Esquematicamente, isso lembra o que a gente chama de microscopia de varredura eletrônica. Tá. É como se você tivesse o que a gente vê num microscópio, que é a imagem anterior. Isso é dentro de uma artéria, isso aqui? Dentro de uma veia ou de uma artéria. Okay. Dentro de algum órgão que faz parte do sistema circulatório. Tá. Essa foto pode ter sido tirada dentro de um vaso, dentro de um órgão, por exemplo, do fígado, rim, o baço, que é um órgão também hematológico, ou dentro até da medula óssea, o aspecto é o mesmo. Tá. Né? Tanto que quando a gente colhe medula para análise, muitas vezes o paciente olha e fala, mas o senhor falou que ia colher medula, isso não é sangue? Mas a medula, na verdade, ela é o sangue que está dentro do osso. No microscópio é que a gente vê o aspecto um pouco diferente, porque tem células diferentes. Mas esquematicamente o que a gente vê aqui são glóbulos vermelhos. Esses aqui, né? São as hemácias ou glóbulos vermelhos, com uma forma característica que a gente chama de um disco bicôncavo, né? Parece um disco que você apertou. Isso é fundamental para o glóbulo vermelho transportar oxigênio e passar nos capilares finos, né? E aqui a gente tem o fundo, que é o plasma. Aqui não vejo nenhuma plaqueta nesse esquema. E uma célula com um aspecto que já fala por si só. Exato, né? Essa aqui, né, doutor? Parece que ela está deslocada. Uma colmeia aí, né? Esquematicamente isso representa uma célula tumoral. Entendi. No caso, nós estamos falando da leucemia. É uma única que vai crescendo ou várias, doutor? Várias? Na verdade, Frei, o número de células tumorais circulantes varia extremamente de um caso para outro. Há pacientes que chegam para a gente provenientes de um hospital, transferem para o nosso serviço, e você olha no hemograma e não tem aquele hemograma com um monte de leucócitos. A faixa de leucócitos do sangue normal, ela fica em geral entre 3.500 e 10.000 leucócitos. Então, para nós é muito fácil quando vem um paciente com 130.000 leucócitos. Né? Então, nós sabemos ali que alguma coisa é muito provável que seja uma leucemia. Desproporcional. Tem. Já cheguei eu a receber casos com 700.000 leucócitos, normal até 10.000. Entendi. Agora, também chega para nós pacientes, às vezes, com um leucócito normal. A leucometria está normal, a contagem está normal. Entendi. Mas quando você olha no microscópio, você vê que a célula não é normal. Ela tem um fenótipo, uma característica diferente. Ou até baixo. Às vezes você está numa fase que a leucemia na medula está ocupando a medula óssea, dificultando a produção de sangue, mas a gente fala que a doença ainda não explodiu para o sangue. Então, o que eu vejo no hemograma desse paciente? Tudo baixo. Hemácia, leucócito também e plaqueta. A leucemia ainda está só na medula. Ela ainda não saiu. Não explodiu, não está na corrente sanguínea. Exato, é questão de dias, acontece, mas... A leucemia é um tipo de câncer no sangue, etc. Aqui são alguns sintomas, doutor? Sim, como eu falei, não queremos criar pânico para ninguém. Porque temos que informar aqui. São sintomas muito vagos, né? Então, por exemplo, os sintomas iniciais de uma leucemia: febre, dor, fadiga, hiperidrose, seria suor aumentado. Quantas doenças não dão esses sintomas na gente? Um resfriado dá isso. Não é toda febre. Eu estou com febre, estou com dor, eu tenho leucemia. Não. São também sintomas da leucemia, como uma gripe, um resfriado também produz febre, dor, etc. Né, perda de peso. É que costumam aparecer todos juntos. A leucemia costuma vir já com todo esse grupo de sintomas, né? Mas perda de peso tem inúmeras outras causas, doenças da tireoide, né, má absorção, fadiga e tontura. Tanta gente nos assistindo, pode ser uma labirintite, uma pressão arterial mal controlada, um diabetes mal controlado. Agora, quando você tem o combo todo junto, convém fazer um exame de sangue. Isso que eu ia perguntar agora. O hemograma, quando assim o médico pede assim, faça um hemograma completo, a gente fala hemograma, e a gente vê plaquetas, leucócitos, hemácias, tem uma contagem, tem um parâmetro ali. Todos têm. Então, é ali que vocês vão perceber o primeiro sinal que alguma coisa, seja na fonte ou já na corrente sanguínea, tem uma superprodução aí Seguramente. Não se orienta fazer... Ao contrário de algumas outras doenças malignas, como câncer de mama, próstata, de útero, que você tem exames preventivos. Você diminui demais a mortalidade e detecta precocemente. Na leucemia, não tem por que você ficar fazendo hemograma todo ano ou a cada 6 meses, porque ela é uma doença de desenvolvimento rápido. Então, quer dizer, eu posso ter um hemograma normal hoje e daqui a um mês eu estou num hospital com um diagnóstico de leucemia. Uau. Então, o hemograma não previne. A doença ela é muito rápida, ela surge de uma semana para outra. Então, ela não é passível de prevenção, de detecção precoce.
Agora, Entendi, existem vários tipos de leucemia, né? Algumas leucemias são agudas e o desenvolvimento do quadro clínico é muito rápido, a pessoa procura o hospital porque ela evidentemente não está se sentindo bem, ela começa a ter hematomas, tontura, desmaio, ela vai para o hospital. E existem as leucemias crônicas, que os sintomas são mais indolentes, mais lentos. As crônicas são de tratamento prolongado, são crônicas porque você trata anos e anos e a pessoa vive com a doença. Tem um fator também genético, hereditário, doutor, a pessoa que tem um parente próximo, um avô, um pai, a pessoa pode ter também, tem esse fator ou não? Ou é estilo de vida, alguma coisa assim, doutor? Não, nenhum nem outro. Uau. As leucemias são doenças peculiares. Elas, sempre que eu tenho um diagnóstico novo, e aí que eu vou até fazer um comentário, uma brincadeira. Claro. Quando é paciente do sexo masculino, sempre vem a esposa, tá vendo, eu falei para você não beber naquela época, falei que você não se cuidar. A esposa sempre dando bronca ali. Mulher se cuida mais, isso, claro, isso é indiscutível. Fato. Isso é fato. E na verdade, para a leucemia nada disso é válido. Eu sempre converso com o paciente, não foi nada que você fez ou deixou de fazer. Aconteceu. Claro que existem mutações genéticas, a hematologia tem avançado demais na última década, mas a gente ainda não sabe com clareza o que é um fator predisponente. Genético deve ter sim, do próprio indivíduo. Hereditariedade também não. Com exceção de um subtipo, que é a leucemia linfóide crônica, que você tendo um caso na família tem uma chance discretamente maior para os outros. Mas é uma das 4 leucemias básicas, né? As outras não têm hereditariedade também. Doutor, então, para quem está chegando agora, quando a gente ouve falar de leucemia, leucemia é... É um câncer, é um tumor da medula óssea, onde é produzido o sangue. Ali é uma produção na fonte de onde o sangue é produzido, os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. Então, perfeito. Essa produção desordenada dos leucócitos, que aí vão gerar os glóbulos brancos, aí a gente pode definir como uma leucemia. Exato. Eu terminei o bloco passado, doutor, falando assim que, por exemplo, tem gente que tem O positivo, O negativo, A positivo. O tipo de sangue, né, determina, atrapalha, ajuda, ou isso é só uma classificação que não tem nada a ver com a leucemia? O tipo de sangue não tem nada a ver com a leucemia. O tipo de sangue é fundamental para quem tem leucemia, porque uma das bases do tratamento é a transfusão. Em determinados momentos do tratamento, esse paciente portador de leucemia vai precisar de transfusão de sangue. Então, para a gente é importante saber a tipagem sanguínea dele, para poder captar doadores, dos familiares, entre amigos, mas não tem a ver com o desenvolvimento da doença. Uma pessoa com leucemia, doutor, ele pode doar sangue? Tem restrições? Como é que é? Eu não sei se eu tenho leucemia, eu posso vou lá, eu gosto de doar sangue, etc. Eu posso ou não pode? O doador de sangue, quem já doa sangue sabe, passa por uma entrevista longa, uma triagem grande, mas se você é sabedor, se você sabe que tem uma leucemia, você não vai ter condições de doar, porque naquele momento você precisa de ajuda. Entendi. A tua medula está insuficiente. Com o tratamento, a situação tende a se normalizar. Mas pela legislação brasileira, pelo Ministério da Saúde, um portador de uma doença maligna, leucemia ou qualquer outra, é impedido definitivamente de ser doador para o resto da vida. Entendi. Leucemia, tumor de pele, de mama, estômago, não pode mais ser doador. E é interessante a gente frisar novamente aqui, agora é um serviço de utilidade pública, né? O Saúde e Fé tem isso, informação. Mas assim, uma pessoa que é portadora de leucemia, procure também, tem direitos, né? A pessoa tem direitos na sociedade, na vida civil, tem direitos, assim, de vários tipos de serviços. Procure lá, porque é uma verdade, né, doutor? Uma pessoa que é portadora de leucemia, está se tratando disso, também tem algumas prioridades, é isso? Seguramente tem que ter, porque durante uma fase do tratamento, o portador de uma leucemia, ele não tem capacidade de trabalho, ele vai ter que se afastar para se cuidar naquele período. Então, realmente, a gente tem uma série de garantias e o serviço social do instituto onde você vai ser tratado, do hospital onde a gente trata, seja SUS, seja convênio, operadora de saúde, sempre vai dar essa retaguarda e vai orientar direitinho. Ô, doutor Evandro, antes de chamar o povo, fala assim, uma pergunta, assim, uma pessoa que nesse sentido sabe que o sangue pode sofrer essas mutações, essa mudança, tem alguma coisa que atrapalha? Não, eu vou comer bastante alface, bastante folhas verdes, porque isso tem ferro, vai produzir sangue, ou eu tenho que deixar de beber, fumar, porque vai atrapalhar a produção do sangue. Existe alguma coisa que eu posso fazer, um hábito, um estilo de vida que possa ajudar, né, ou não atrapalhar, doutor? Uma vez diagnosticada a leucemia,
evidentemente que certos hábitos é saudável que você pare, porque senão o tratamento não vai ser tão eficaz. Então, alcoolismo e tabagismo, cigarro, Entendi. você não vai ter eficácia no tratamento. Então, você tem que parar com isso aí, de preferência para sempre, né? Porque, de repente, você cura uma leucemia e futuramente tem outra complicação. Exato. Antes, entretanto, de desenvolver uma leucemia, esses hábitos, principalmente o alcoolismo e o tabagismo, eles predispõem a uma série de problemas de saúde dos mais diversos sistemas e órgãos, né? A correlação de cigarro e álcool com leucemia ela não é bem estabelecida, mas são cancerígenos de uma forma geral. Então, para uma pessoa ter uma vida saudável, são 2 hábitos proscritos. Doutor, a gente foi às ruas aí para saber também as dúvidas, os questionamentos do Santo Povo de Deus. O povo aqui tem voz, o povo tem vez, o povo fala no Saúde e Fé. Vamos lá. Meu nome é João Paulo, sou de Curitiba, no Paraná. Queria saber se a leucemia faz emagrecer ou engordar. E aí, doutor, vamos ajudar o João Paulo aí, doutor. É uma boa pergunta, porque a gente atende muita gente com perda de peso e procura primeiro o hematologista, né? As leucemias, em geral, são doenças de evolução muito rápida e a perda de peso não é o sintoma predominante. A perda de peso é um sintoma que chama mais atenção, por exemplo, uma outra doença que um dia a gente pode falar aqui, que é o linfoma. Ok. Que é uma doença mais indolente e a pessoa começa a perder peso inexplicavelmente. Viu, a leucemia, linfoma, um tema que ele sugeriu. uma chamada. A leucemia ela é mais rápida, é uma doença mais rápida, então ela dá outros sintomas que são predominantes antes da perda de peso. Ela vai dar mais tontura, fraqueza, sangramentos e, como eu falei no primeiro bloco, infecções também são um sinal, infecções atípicas, né? Que baixa o sistema imunológico, Uma pessoa né? saudável começa a ter um herpes, uma pneumonia, uma meningite, enfim, uma infecção seguida de outra, aí você tem que começar a pensar que tem algo de errado com a imunidade, com o sangue. E aquela questão, doutor, assim, baixa imunidade, tem outras doenças oportunistas que podem também, né? Por exemplo, estou falando assim, uma AIDS, etc., que vai atacar o sangue. O seu sistema imunológico baixou, está previsto aí. É que nessa triagem a gente acaba checando tudo. Quando chega pra gente, a gente checa se não é lúpus, se não é AIDS, hepatite C, uma lista de doenças que por eliminatória, abrem, né? Exato, elas abrem quadros semelhantes. Mais uma pergunta aqui no Saúde e Fé, doutor. Meu nome é Luiz Adir, sou de Teixeira Soares, Paraná. Gostaria de saber se a leucemia tem cura. E aí, doutor, vamos a pergunta que todo mundo quer ouvir, doutor. Eu sou formado em 96, então já estou um tempinho na estrada e posso dizer que quando eu fiz a minha residência médica em São Paulo, de 96 a 2000, a taxa de cura era muito baixa, era em torno de 15, 20%. Hoje, frisando que quando a gente fala de leucemia, nós estamos falando de várias doenças diferentes. Mas globalmente, das agudas, as leucemias agudas, que são metade dos casos, essas que eram doenças fatais, na maioria das vezes, na época que eu fiz a minha especialização, nos anos 90, hoje a gente cura mais de 50% delas. Né? E a tendência é melhorar. Quando você fala cura, eu estou falando do tratamento. O tratamento. O que é o tratamento, doutor? Eu tenho que trocar a fonte de produção do sangue, doutor? Como é que é? Eu só vou fazer um adendo, tem as leucemias crônicas também, que essas você trata com medicamentos, a pessoa vai tomando ao longo da vida, e a expectativa de vida não muda, acaba vivendo o que ia viver mesmo. Então são mais fáceis. As agudas, elas requerem quimioterapia, em geral em dose um pouco mais alta, porque é aquela história, você tem uma doença agressiva, você tem que ser agressivo também. Claro. E uma vez feita a quimioterapia, sozinha, ela cura um percentual pequeno dos casos. Sem necessidade de transplante, nada. Só a quimioterapia cura um percentual de 15, 20% dos casos. Como era antes. Entretanto, hoje nós dispomos de uma série de terapias alternativas, terapias celulares, anticorpos, que aumentam essa taxa de cura sem o transplante para torno de 40%. E quando isso tudo não dá certo, a gente parte para o transplante de medula óssea, que é mais ou menos o que o senhor falou. É você eliminar aquela medula doente, o tumor está ali. Então eu elimino aquela medula doente, aí eu repito, não é a medula espinhal na coluna, onde passa os o nervos, tutano do osso. Não, para eu eliminar não envolve cirurgia, porque imagina, eu teria que operar cada osso do corpo. Então a gente elimina com medicações e infunde a célula tronco de um doador saudável. Ele vai reconstituir, vai florescer aquela medula de novo dentro de cada osso, só que sem a leucemia. Por isso que é importante você também fazer esse banco de dados de doação, né, doutor? Ou seja, uma amostra do seu sangue e coloca no banco de dados internacional, mundial, e alguém está precisando desse transplante, você não vai tirar todo o teu sangue. É isso que é importante a gente ressaltar. Você não vai doar todo o teu sangue, você é uma amostra para saber se aquele teu sangue é compatível lá na frente, se alguém precisar de um pouquinho do teu sangue para entrar lá na fonte inicial, para recomeçar, para dar uma vida nova, uma chance nova de vida, né, doutor? E hoje nós temos o terceiro maior banco de doadores de medula do mundo.
Uau! Só estamos atrás dos Estados Unidos e da Alemanha. Que bom, né? Mas ainda precisamos sempre de mais doadores, porque no Sudeste, por exemplo, a situação é bem resolvida. Mas nas regiões Norte e Nordeste, até por ter poucos doadores dali, você tem dificuldade de achar um doador. Ok. Né? E o doador de medula é como o senhor falou, ele vai colher um tubo de sangue e acabou. Só. A partir do sangue, uma vez que o sangue é um produto da medula, eu sei qual é a medula dele, aquilo vai para o banco de dados, a chance de alguém precisar daquilo é de 1 para 100 mil, mas esse 1 em 100 mil, para aquela pessoa é 100%. Vida, salva a vida. Aquele doente é 100%. Tem uma pergunta, diretor? Vamos lá. Mais uma Meu pergunta. nome é Marina, sou de São Paulo, Cangaíba. Gostaria de saber se a leucemia provoca dores na articulação. E aí, doutor? Vamos responder a dona Marina aí. Dona Marina, muitas coisas provocam dores na articulação. A leucemia entra nessa lista também. Mas se o que a pessoa tem como sintoma predominante são somente dores articulares, via de regra não é a primeira coisa que a gente vai pensar. A gente vai pensar primeiro em uma investigação reumatológica, né? Nem mesmo com um ortopedista nessa situação. Se a apresentação clínica for só de dores articulares, o que se recomenda é que você procure primeiro o seu clínico. Em geral, ele vai pedir uma opinião de um reumatologista. Mas sim, a dor articular também pode estar presente nos quadros de leucemia, junto com outros sintomas. Entendi. Temos mais uma aqui, diretor. Vamos lá, o povo fala. Sou Batista de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Quem tem leucemia precisa mudar sua alimentação? E aí, doutor? Batista aí, doutor. Valdomiro Batista. Sr. Valdomiro Batista, como eu já falei anteriormente, a alimentação não influi no risco de desenvolvimento da doença. Agora, quando você já tem o diagnóstico e o seu hematologista já está lhe tratando, dependendo do tipo de terapia, às vezes há algumas restrições alimentares. Nas leucemias agudas, nós usamos quimioterapia em dose muito alta. Então, nesta fase, ou para aqueles pacientes que vão para transplante, você tem uma queda naquela fase da sua vida da imunidade. Então, de grosso modo, o que a gente recomenda é que se evite alimentos que você não sabe como foram preparados, os famosos delivery. Okay. Delivery, pede uma pizza. Então, faz você na sua casa, com um produto que você viu a validade. Tem fases que a gente pede para ele evitar alimentos crus, né, salada, passa por algum processo de cozimento, se tiver alguma bactéria você elimina, mas são restrições temporárias em alguma fase do tratamento e o serviço de nutrição sempre está junto conosco ali, né? E orienta isso direitinho. São restrições pequenas. Doutor, além do povo fala, aqui chegaram algumas perguntas nas nossas redes sociais. Aqui o nosso amigo William Vargas, de Presidente Prudente de São Paulo. Bom dia, William, Deus te abençoe, que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé. Quando há necessidade de transplante de medula óssea em pessoas com leucemia? Quando há necessidade? Pergunta o William. William, a necessidade do transplante de medula óssea ocorre quando você já tentou um tratamento clínico e ele falhou. Há situações onde a gente já, no diagnóstico, a gente já conclui que vai ser necessário um transplante. Porque quando nós fazemos o diagnóstico, a gente colhe alguns exames medulares, repito, essa coleta de exames não é na medula espinhal, a gente colhe uma amostrinha do tutano através de uma punção que você faz ou nesse ossinho do externo, é um exame que dura 2 minutos, é rápido, ou aqui no quadril. Com essa amostra, a gente colhe alguns exames, inclusive um exame chamado cariótipo, que dá uma ideia de risco de recaída da doença. Então, há casos que o cariótipo ele vem desfavorável, dizendo já para a gente que aquela doença só com a quimioterapia não vai resolver. São poucos, mas esses casos a gente já faz a quimio e já começa a busca de doador. Mas, via de regra, a gente espera ver se não deu certo o tratamento clínico Antes de fazer a próxima pergunta, doutor, se um médico, o doutor Evandro, me pede para fazer um hemograma, eu vou lá, faço o meu hemograma específico, enfim. Mas eu chego lá e diz assim, olha, pode tirar mais um tubinho, eu quero deixar esse meu tubinho aqui porque para ver se eu sou um doador de medula óssea. Eu posso pedir isso ou não preciso, doutor? O problema é o seguinte, Frei, os centros que fazem a coleta da amostra para te cadastrar como doador são restritos. Não é naquele laboratório? Não é no laboratório. Entendi. Okay. A gente tem, por exemplo, aqui no Vale, o hemonúcleo de Taubaté. Ali você consegue, quero ser doador. Não há necessidade de você ter um núcleo de coleta em cada cidade, até porque o nosso banco, felizmente, é grande. Mas eu quero ser doador. Além de São Paulo, tem centros de coleta em Campinas e aqui no Vale é no hemonúcleo de Taubaté. A Beatriz Lopes, doutor, ela é de Santo André. Bom dia, Beatriz, que bom que você está conosco aqui no Saúde e Fé, Beatriz. Minha mãe tem 60 anos e foi diagnosticada com leucemia. É possível ocorrer recuperação em pessoas desta idade? Pergunta a Beatriz, doutor. Beatriz, hoje eu brinco com os meus pacientes que 60 anos, eu brinco, são jovens. A gente está vivendo cada vez mais. Com 60 anos,
Na década de 90, a gente não faria transplante de medula nunca. Hoje a gente faz até 65, 70 anos de idade, porque a qualidade do tratamento está melhor. Mas sim, eu não sei exatamente qual é o subtipo de leucemia da sua mãe, mas todos os subtipos de leucemia tiveram um avanço grande na terapêutica nos últimos anos. Então a gente acaba tendo um desfecho clínico favorável. Pelo menos você consegue normalizar a expectativa de vida da pessoa, que é o que todos nós queremos. Né? Exato. É.